Bom dia, galera. Para contribuir com vocês aí, eu criei uma planta para a gente representar. Eu vi que muitos estão com dúvida de cálculo VLSM e aqui eu fiz um projeto para a gente entender um pouco mais como a gente aplica isso na prática e aí vai dar um norte aí muito grande para vocês na hora de desenvolver o projeto. Eu desenvolvi um projeto com um prédio com 3 andares. No primeiro andar eu tenho um escritório, que é o escritório 4, ele tem 48 pontos. Segundo andar, eu tenho o escritório 3 também com 48 e no primeiro andar eu tenho dois escritórios, cada um com 24. Aqui no térreo, eu tenho uma sala da TI com 10 pontos, o administrativo com 6. Eu deixei disponível 7 pontos para a câmera, que é 2 pontos por andar, que daria 6, né? Mais uma câmera na sala da TI, 7. O departamento pessoal tem 6 pontos, o financeiro 6. Deixei 3 pontos de Wi-Fi disponível, que é um Wi-Fi para cada andar. As impressoras são 3 impressoras, 3 pontos, né? Um ponto para cada andar. Deixei aqui 3 servidores e fechando com 2 roteadores. Tem uma observação aqui. A ordem que nós colocamos os pontos aqui não significa que vai ser esse o tamanho da rede, porque nós temos algumas observações para fazer de acordo com o que você colocou no seu projeto lá na segunda atividade. Exemplo, eu coloquei no meu projeto, eu já coloquei VoIP. Então pensa comigo, eu tenho 48 pontos, então eu posso ligar 48 computadores, só que lembra que cada ponto ele é estruturado, um ponto para rede e um ponto para voz. Se a gente colocar o telefone convencional, beleza, a gente não vai precisar de IP. Mas se a gente for colocar VoIP, nós vamos precisar de IP. E se no teu projeto você colocou VoIP, voz sobre IP, né? E você não deixar hosts, IPs disponível para você utilizar ele, então você vai ter um problema. Você vai ter 48 IP e se eu pegar aqui e multiplicar vezes 2, eu precisaria de 96 pontos, que seria 48 para o computador e 48 para a VoIP. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Se eu tenho 48 pontos para computador, eu vou colocar VoIP. Então cada mesa vai ter um computador e um VoIP, né? Aqui no escritório 2 também, no escritório 3, né? No escritório 2, no escritório 1. Na sala da TI também nós vamos colocar VoIP. No ADM nós vamos colocar VoIP. As câmeras não necessitam no ponto de câmera. No departamento pessoal nós vamos colocar, no financeiro vamos colocar, o Wi-Fi não necessita, a impressora não necessita, os servidores não necessitam e os roteadores também não necessitam. Então vamos somar aqui e nós vamos descobrir quantos pontos serão necessários, quantos IPs, né, serão necessários para a gente deixar reservado, certo? Então aqui para o escritório 4 nós vamos reservar, vou colocar aqui reserva de IP, reserva de IP, né? Então aqui nós temos esse quantitativo de pontos. Agora vem um detalhe, lembra que a gente tem que deixar uma gordurinha, exemplo, o escritório 4 está preenchido com 48 pontos, 48 VoIP, só que a empresa ela quer colocar mais 10 computadores, né, 10 mesas com computadores e VoIP. Como é que você vai incrementar isso se você deixar ele próximo desta realidade aqui de 96? Então aqui a gente ainda vai criar mais uma coluna. Vamos colocar mais uma coluna aqui. Deixa eu dar só uma separada aqui para ficar melhor para a gente visualizar. E aqui nós vamos colocar com a reserva, certo? Beleza, show de bola. Então vamos lá. Aqui eu já deixei pronto uma tabelinha com a subrede, o endereço, a máscara, a primeira máquina e a última máquina, o endereço do broadcast,
quantos bits e o total de host. Então vamos lá. Lembra da tabelinha de bits? Que a gente tem 2 elevado a 1, que vai dar 0 host, porque 2 é um para rede e outro para broadcast. Se eu tiver 2 elevado a 2, daria 4 endereços, né? Que aí tirando o rede broadcast daria 2. Já deixei essa tabelinha pronta e é bom você colocar ela aí do seu lado, você fazer ela, porque a gente vai necessitar muito utilizar ela. Então eu tenho aqui, ó, o lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aqui são os bits, certo? Isso aqui é o total de bits. Para cada 5 bits, eu consigo ter 32 endereços. E aí eu tiro 2 e eu fico com 30 para host, que é 2 elevado a 5. 2 elevado a 6 bits, eu tenho 64 endereços. Eu tiro um de broadcast e um de rede e eu vou ficar com 62 para representar host, beleza? Então, o primeiro passo é a gente ter essa tabela aqui para a gente saber quantos computadores a gente vai, quantos hosts, né, a gente vai conseguir colocar para nossa rede. Então, vamos lá. Se eu tenho aqui, eu vou apagar essa coluna aqui que ela veio, né? Se eu tenho aqui 96 IPs, eu tenho 44 pontos estruturados. Qual é a reserva que nós vamos deixar? Aí vai de acordo com o seu projeto. Eu vou deixar aqui nesse projeto nosso, eu vou deixar para o dobro do crescimento do escritório, né? Então vamos lá. Se eu vou colocar o dobro do crescimento, então aqui eu já tenho 96 IPs, então eu vou multiplicar aqui por 2, eu vou precisar de 192 IPs, certo? Então eu vou fazer essa multiplicação aqui para todos. Lembra que essa reserva aqui é de acordo com a planta física, se aquela planta ela vai suportar esse quantitativo de endereços. O caso, você poderia também estar deixando uma gordura aí de reserva, deixa metade, em vez de você deixar mais 48 pontos estruturados com voz IP, deixa 24 pontos estruturados com voz IP, beleza? Então vamos lá. Eu tenho aqui 192, então nós vamos começar. Qual é o nosso endereço de rede? A nossa primeira rede ela é 10.137.0.0. O barra nós vamos descobrir ela no final. Então nós vamos lá. Eu preciso aqui de 192 endereços. Agora nós vamos para a tabela. Qual dessas tabelas vai corresponder aos 192? Então se eu venho aqui, ó, 2 elevado a 7 bits dá 128 hosts, não dá. Eu preciso de 192. Então o que vai chegar mais próximo vai ser 256, que é 2 elevado a 8 bits, que dá 256, certo? Então nós vamos utilizar isso. Vamos começar aqui preenchendo 8 bits. O total de hosts aqui que a gente tem 200 e... desculpa, é 256, não 96. Então eu tenho aqui, ó, 256 endereços menos 2, que o primeiro é rede e o último é broadcast, então eu vou ter 254 hosts. Aí eu coloco 254 hosts. Então vamos lá, eu vou colocar aqui o meu primeiro endereço da rede, que é o 10.137.0.0, e nós vamos colocar a nossa primeira máquina, que é o 10.137.0.1, que é a nossa primeira máquina. Beleza. Agora, nós vamos fazer um cálculo para saber qual é o último com o endereço broadcast. Nesse primeiro exemplo fica fácil a gente descobrir. Nós temos aqui 256, então nós vamos colocar aqui 255, 10.7.0.255. Por que 255? Porque o 0 ele é um IP. Então o 0 é o meu IP número 1, o 1 é o meu IP número 2, o 3
O 2 é o meu IP número 3, até chegar no 255, que é o meu IP 256, que é o quantitativo máximo. 256, certo? Agora nós vamos utilizar isso aqui para descobrir 256, que é o total de IPs que a gente consegue colocar na nossa rede, menos o quantitativo de hosts, né? Que é com o endereço de rede e o broadcast, que é o 256. Aí a gente vai descobrir qual vai ser a nossa máscara. Se eu coloco aqui, ó, 256, eu coloco 256 menos esse, eu vou ter o zero. Então a minha máscara é 255.255.255.0. O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo aqui que esse último bits meu, que ele não é ligado, eu vou ter aqui 255 máquinas para essa rede, que é o que eu preciso, certo? Vou ter essas 255 máquinas. Então essa rede aqui, ela está toda praticamente reservada para meu escritório 4, essa rede 10.137.0. Então vamos lá, como que eu vou descobrir aqui o total de subrede? Qual vai ser o barra? Então eu vou abrir aqui o Notepad rapidão. E aqui nós vamos começar a calcular os bits. Lembra que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é o meu primeiro bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses bits aqui representados em decimal, ele quer dizer que é 255, lembra? 255, 255 e 0, certo? Beleza, então vamos lá, vou pegar aqui, vou copiar e vou colar aqui embaixo. Aqui, nesse primeiro, nós temos os bits ligados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu tenho 8 bits, que vai corresponder a 255 endereços. Aqui, novamente, eu tenho mais 8, né? Estão todos ligados. Aqui, eu tenho mais 8 ligados. E aqui, eu não tenho nenhum bits ligado. Então, vamos lá. Todos os que estão ligados é redes e os que estão desligados é host. Então, quanto mais bits eu aumento, se eu aumentar, exemplo, 1 bit para cá, eu vou tirar 1 bit de host. Então, não vai ser mais 8 bits de host, serão 7 para host. Então, nesse caso aqui, que nós temos 256 endereços, vamos ver aqui na nossa tabela de bits quantos bits que ele deu para 256 endereços. Deu 8 bits. Então, essa tabela está dizendo que é 8 bits para host e não para redes. Se é para hosts, então eu vou retirando da esquerda, da direita para a esquerda, né? Eu vou decrementando aqui. Então, eu conto 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, é os mesmos 8 bits aqui. E agora para redes eu conto quantos sobraram. Cada um é 8, então é 24. Então eu tenho barra 24 bits. Então 10.137.0 barra 24. Beleza? E aqui a última máquina nossa é 10.137.0.1254. Beleza? O último é para broadcast e o primeiro aqui é para a rede. Então, a última máquina é o broadcast -1, que dá 255 menos 1, 254.
E a rede é a rede mais 1, que é 10.13700 mais 1, 10.13701. Beleza? Então fechou. Aqui a gente já achou o endereçamento de IP para o nosso escritório e aqui também a gente já colocou a nossa reserva. Show de bola. Agora vamos aqui para o próximo. No próximo, a próxima rede é o broadcast mais 1, né? Então vamos lá. Eu não consigo colocar essa rede aqui, ó, 10.137.0.256. Por que eu não consigo? Porque você lembra que cada octeto, a cada 8 bits só comporta 256 equipamentos? Aqui tem 255, mais o zero, ele é um IP. Então, 255 mais 1, 256. Então, aqui eu já vou cair para a minha próxima rede. Então, eu preenchi a rede 0, agora eu vou para a rede 1. E assim sucessivamente. Quando a gente preencheu os 256, aí nós vamos para a rede 2. Preencheu 256 para a rede 3, e assim sucessivamente. Então, vamos lá. 10.13710, né? Vamos olhar aqui quantos IPs a gente deixou destinado. Nós deixamos aqui 96, que é 48 para computadores, né, e 48 para VoIP, e nós deixamos o dobro para a gente fazer a nossa reserva aqui. Então, nós vamos ter novamente 192. 192 hosts. Ele representa quantos bits na tabela? A gente desce aqui, 196. Quem vai acumular aqui serão novamente 254. Então, eu olho aqui, eu vou ter 8 bits. Então, eu já venho aqui, já preencho 8 bits. E eu olho aqui novamente na tabela, eu tenho 256 menos 1 de rede, 1 de broadcast, 254 hosts, beleza? Novamente, a gente vai começar aqui com a nossa rede 10.137.1.1, que é o nosso primeiro endereço IP. Agora nós vamos ver o nosso broadcast, que vai ser também o 10.137.1.255. E o nosso endereço de rede da última máquina é o broadcast menos 1. 10.137.1, vamos lá, 254. Beleza? Show de bola. Aqui a gente pegou 256 endereços, que vai do 0 ao 255, que me dá 256 IP, porque o 0 ele conta como um IP. Novamente, o 10.137.1.0 é o meu primeiro IP, o 10.137.1.1 é o meu segundo IP, e assim sucessivamente. Quando a gente chegar aqui em 255, ele é o meu 256 em relação à numeração de IP. Ele é o meu 256, que é o quantitativo que comporta. Para descobrir a máquina de novo, a gente pega o quantitativo de endereços, né? Que comporta em 8 bits, que é 256, menos o quantitativo de bits que a gente pegou na nossa tabela. E aqui a gente vai ter o nosso endereço aqui, ó, 256 menos 2560. Então, novamente, a nossa máscara é 255.255.0, beleza? Aqui também nós vamos ter um barra 24, é o mesmo cálculo do primeiro, eu não vou fazer aqui para não ficar muito longo, mas a próxima rede já vai ser diferente, a gente vai fazer o cálculo dela. Show de bola. Então aqui a gente já ocupou a segunda rede, né? Agora nós vamos aqui, ó, para a terceira rede, né? Vamos lá. 10.137.2.0. E aqui nós vamos deixar o nosso barra esperando. Aqui em cima é barra 24, que ele complementou aqui a numeração. Então vamos lá. Vamos colocar aqui a nossa rede. 10.137.2.0. E agora nós vamos precisar de quantos? De 96 endereços, né? IPs. Então a gente vai pegar aqui para 96. Qual que chega mais próximo?
62 não dá, 96 é o 126. Então, nós vamos pegar aqui 126, eles são 7 bits, eu já vi na minha tabela, preencho o 7. Eu tenho aqui o endereço 128 endereços mais para host 126, que é menos um de rede, um de broadcast, eu já coloco 126. Aí agora nós vamos descobrir qual que vai ser o nosso broadcast, né? Que é o nosso último endereço. E aqui tem um cálculozinho interessante que a gente pode fazer, que fica até mais fácil para a gente compreender. Então vamos lá, eu começo no IP0, né? Que é esse IP0 aqui, o meu primeiro número. Agora eu quero aqui 126 hosts, né? Que dá 128 endereços. Agora para mim saber qual vai ser o meu último IP, aí eu posso fazer esse cálculo aqui. Eu tenho 0, mas aqui são 128, mas eu vou contar 127. Por quê? Porque do 1 ao 127 tem os 127 números, só que o 0 ele é um número, então mais um número do 0, 128. Então aqui eu vou ter 127, que vai ser o meu último número, que vai ser o meu broadcast. Então eu venho aqui, desço, vou mudar aqui o meu broadcast, vou colocar aqui 2, colocar aqui 127, né? Aí eu venho aqui, o meu último endereço de rede é o 126. O meu primeiro endereço de redes é o 21, beleza? Agora nós vamos descobrir a nossa máscara aqui. A nossa máscara tem 256 endereços, né? Para 8 bits, e aqui eu tenho 128. Então, 128 vai dar 128 endereços. Vou deixar de vermelhinho aqui. Então, eu vou colocar aqui a minha máscara 255.255.255.128, certo? Agora, a nossa rede ela é barra, vamos ver agora. Nós pegamos aqui, ó, 7 bits. Vamos voltar para a nossa tabela aqui. Então, lembra que aqui são 7 bits para hosts, né? Para endereços IPs. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É até aqui. Esse 0 aqui eu vou retirar ele. E agora eu vou colocar de 1 bits, que é para rede, né? Então aqui eu tenho 8 bits, 8 bits, 8 bits. Aqui já não é 0 bits, aqui eu tenho 1 bits. Então aqui eu tenho 3 vezes 8, 24 bits, né? Com mais 1 bits, 25. Então eu tenho uma rede aqui barra 25, certo? Próxima rede é o meu broadcast mais 1, 10, 1, 3, 7, 2, 1, 2, 7. Agora eu vou para 2, 1, 2, 8. Vou colocar aqui 2, 1, 2, 8. O meu primeiro endereço IP, ele é o 129, né? Vamos ver qual é o nosso último broadcast, certo? Aqui é o mesmo tamanho de rede, que são para 96, né? A gente vai usar o mesmo, que vai ser 126, é o que chega mais próximo de 96. Novamente é 7 bits, tá vendo? Vou colocar aqui de novo 7 bits. Aqui são 126 hosts que eu consigo ligar, né? O nosso broadcast, ele vai ser qual? Então vamos lá. Aqui nessa tabelinha nossa, ela vai ser interessante para quando tem muitos endereços pequenos, com blocos menores de IP, né? Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou colocar aqui o meu endereço de rede, que vai ser o meu broadcast mais um, que vai dar 128. Então eu vou receber aqui o meu broadcast mais um, então eu peguei 128. Agora eu vou colocar aqui o quantitativo de endereços que eu tenho para essa rede, que também é o 128, ó, tá vendo? É o 128. Então o que eu vou fazer? Eu vou receber o IP 128 mais 127, porque
127 endereços mais um que já está aqui, ó, que é o 128. 128 conta. Ele é rede, mas ele conta. Então, eu vou ter aqui os meus 255, né? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui meu endereço, é 255, finalizando essa faixa de IP, e aqui eu tenho o 254, né? Então, novamente, ó, eu tenho 256 endereços para os 8 bits. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o 256 menos o 128, né? Eu vou ter também o 128. Então, venho aqui e desço 128. Então, o que eu estou dizendo aqui nessa leitura? Que de 0 a 128, eu tenho essa minha rede aqui. E eu estou dizendo que a partir do número 128, né, até o 255 é a minha segunda rede. Então, eu tenho duas redes para esse 8 bits, que me daria 256 hosts, né, aqui. Então, aqui novamente, eu nem vou fazer o cálculo porque ele é o mesmo, né? Então, só vou colocar aqui o meu endereço da minha rede, que é o 10.137.2.128, e aqui eu tenho um barra 24, né? E agora eu vou descer para o meu terceiro endereço. Agora aqui, ó, vamos ter uma pequena atençãozinha aqui. Lembre que a gente começa do maior quantitativo para o menor. Eu observei que conforme eu fui duplicando aqui, ó, a minha câmera que ela era maior, ela não duplicou e ela ficou com 14, ela ficou aqui no meio. Então, eu preciso de 14 endereços de IPs aqui, né? E essa aqui de baixo eu preciso de 24. Então, essa 14 aqui eu tenho que trazer ela aqui para baixo. Então, só vou aplicar um filtro aqui. Deixa eu voltar a tela aqui para a gente aplicar um filtro. Eu vou aqui endereçar do maior para o menor. Beleza? E olha aqui as câmeras, ó, já desceu para baixo. Se eu continuasse daquela maneira e fizesse da câmera e depois para 24 hosts, a minha VLS ficaria errada. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Nada mudou, né? Continua o escritório 4, 3, 2, 1, que a gente já fez. Vamos fazer o nosso TI, que seriam 40 pontos, deixando o dobro aí de reserva, que nos daria incrementar mais 10 pontos estruturado, né? Ponto e voz dentro dessa sala aqui de TI. Então vamos lá. Aqui novamente, chegamos no 255. Morreu essa faixa de IP, então agora nós vamos cair para a terceira, que é essa faixa de IP 10.137.3.0. Nós vamos iniciar aqui. Então vamos lá. Preciso de 40. Vamos olhar na nossa tabela. O que nós temos disponível aqui que chega próximo de 40? De 40, nós temos aqui 62 hosts, que vai dar 6 bits. Então, eu coloco aqui 6 bits, 62 hosts, né? Nós vamos colocar aqui o nosso primeiro IP. Deixa eu descer isso aqui. Vamos colocar 10.137.3.1. Agora, nós vamos descobrir o nosso último IP. Aqui nós colocamos 6 bits, que dá 64 endereços. Então, se eu colocar aqui, ó, no endereçamento 0, né, que inicia no 0, então eu vou receber o 0, mais, aqui são 64, então eu vou colocar aqui 63, porque o 0 ele conta como um número. O meu último endereço ele vai ser 63, que é o meu endereço de broadcast. Então eu venho aqui e coloco 10.137.3.63, beleza?
Meu último endereço de IP é o meu broadcast -1, 10.137.3.62. Agora nossa máscara. O que nós vamos fazer? Nós temos 256 endereços, né? E aqui nós temos 264, contando com rede e broadcast. Então, pego 256 menos 64. Eu vou ter 192. A numeração para nossa máscara, que é 192, que é o endereço da nossa máscara. 255, 255, 255, 192, que vai nos possibilitar ter 64 endereços de IP, beleza? Agora nós vamos colocar aqui o nosso barra. Vamos lá, nós pegamos aqui 6 bits, né? Tá aqui, ó, 6 bits. Então agora vamos contar 6 bits para a rede. Então vamos lá, eu tenho 1 bit, 2 bits, 3 bits, 4 bits, 5 bits, 6 bits. Então aqui é a nossa rede. Para cá é o nosso host. Para a esquerda é a nossa rede. Então eu vou apagar esse bit 0 e vou ligar para bits 1. Então aqui eu passo a ter 2 bits, né? Então aqui, ó, tenho 8, 16, 24, 25, 26. Então eu tenho um barra 26. Então eu vou colocar aqui 10, 1, 3, 7, 3, 0. Eu simplesmente aqui repito o endereço da minha rede e o barra 26. Show de bola. A minha próxima rede é o meu broadcast mais um, 10, 1, 3, 7, 3, 64, que é a numeração da minha próxima rede. Beleza? Então vamos lá agora, vamos ver o que a gente precisa da nossa próxima rede aqui, ó. A rede ADM, nós vamos precisar de 24. O que chega próximo de 24 hosts aqui, ó? 24 hosts a gente chega com 5 bits, que dá 32 menos 2 dá 30. Então, vamos colocar 5 bits, 30 hosts. Beleza? Agora, nós temos 32 endereços aqui. Agora nós vamos descobrir qual vai ser o nosso broadcast. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos pegar o nosso broadcast mais um, que é a nossa rede, que iniciou no 64. Então, aqui eu coloquei, recebi o broadcast mais um, 64. Agora, eu vou pegar aqui e vou receber meu endereço de rede, mais aqui eu tenho para 30, 32, né? Então, eu coloco mais 31, porque lembra que o primeiro número da rede ele conta como um número. Então, 31 mais 1, 32. Então, vamos lá, 31. Então, o meu último endereço aqui de broadcast ele será o 95. Então, eu vou vir aqui, vou colocar o meu 95. O meu último endereço de redes é o broadcast -1, que é 94. E aqui é a minha rede mais um, que é 364, então vai ser 365. Show de bola. Agora a minha máscara aqui, eu pego 256 menos 32, né? Então coloca aqui, 255 menos 32, eu vou ter 224 na nossa máscara. 255, 255, 255, 224, beleza? Show de bola. Então aqui eu tenho 95, a minha próxima rede vai ser qual? A 96. Então vem aqui, já vou deixar pronto aqui, 96, né? E aqui faltou o nosso barra bits da rede, né? Então vamos lá. Nós colocamos aqui 5 bits, foi isso? Então vamos lá, 5 bits para a rede. Desculpa, para hosts. Vamos lá. 1 bit, 2 bits, 3 bits, 4 bits, 5 bits. Então,
daqui para cá é hosts e daqui para cá é redes. Então eu vou apagar esse zero aqui e vou colocar mais um. Então lembra, 8, 8, 8 e aqui eu tenho 3. Vou colocar mais 3. Então 8, 16, 24, 25, 26, 27. Então essa minha rede aqui é um barra 27. Coloco novamente o endereço da minha rede, 10.137.3.64, né? E como eu repliquei aqui, ele preencheu automático 27. Show de bola. Fechamos aqui. Aí vamos para a nossa próxima rede e vamos entender quantos IPs a gente vai precisar aqui. Então aqui nós temos 24, novamente, olhando na tabela de novo é o 32, que é 5 bits, que é o que vai chegar mais perto. Então 5, e aqui eu vou ter 30 hosts, e novamente, eu não tenho um 96 aqui, que começou a minha rede, o meu broadcast foi 95, eu venho aqui, ó, eu vou receber o meu broadcast mais um, 96. Esse aqui é o meu IP da minha rede, tá vendo? E agora, para me saber onde vai acabar, que vai ser o meu broadcast, eu olho na minha tabela. Aqui eu tenho 32 endereços, né? Então, eu vou receber aqui o meu endereço da rede, que já conta como 1, mais 31. Porque a minha rede já conta como 1, mais 31 eu vou ter 32. Então, eu vou até o 127. Então, eu venho aqui venho aqui para o meu broadcast, 127. O meu último endereço de rede é o 126. Meu primeiro endereço de rede é a minha rede, que é a 96 mais um, 97, beleza? Novamente, eu tenho 32 endereços, né? Então eu pego 255 endereços menos 32, que dá 224, a mesma máscara da rede passada. Aqui, então eu coloco 224. Novamente, a minha máscara de subrede vai ser o barra 27, vamos calcular de novo, né? Tenho 5 bits para hosts, eu volto aqui na minha tabela, conto de novo, 1, 2, 3, 4, 5 para hosts, então o resto é rede, então preencho o resto com 1. Então aqui eu vou ter 3, né? E aqui eu tenho 8, 16, 24, 27. Então novamente aqui o 27. Aí eu coloco meu endereço de rede, que é o 396 barra 27. Show de bola. A minha próxima rede é o meu broadcast mais um. Então, meu broadcast é 127 mais um, 128, né? Eu já vou até colocar aqui, ó. A próxima rede aqui é o meu broadcast mais um, 128. Aí eu vou colocar aqui logo meu primeiro endereço de IP, que vai ser o 129. 129. E agora eu vou olhar quantos IP eu vou precisar para o financeiro, que também é os mesmos 24. E olhando na tabela, 24 a gente não tem, nós temos aqui 30 hosts, é uns 5 bits, coloco aqui 5 bits, coloco 30 hosts, certo? Para mim saber o meu broadcast é a minha rede mais o quantitativo de endereço IP, então a minha rede começa no 128, então eu recebo 128 mais 31, porque o número da nossa rede novamente conta como um número, que daria 32. Então aqui eu vou chegar no meu broadcast, vai ser 159, beleza? Meu último endereço de rede é o broadcast menos 1, 158. E a minha máscara novamente, eu tenho 32 endereços, 256 menos 32, 224. Só vou repeti-la. Novamente aqui eu tenho 5 bits para a gente ver qual vai ser o barramento da nossa rede. A gente volta na tabela, né? Conta 5 bits para hosts, 1, 2, 3, 4, 5. E o resto a gente preenche como 1. 1, 2, 3, né? E aqui nós temos 888, que dá 24 com 3, 27. Então a gente replica aqui, coloca o endereço da nossa rede, que é 10.137.3.128 barra 27 bits.
Agora vamos para a rede da câmera. Aqui nós reservamos 14 IPs. Vamos ver o que chega mais perto. São 4 bits. Chega perto de 14 IP. Então vamos colocar aqui 4 bits e vamos colocar aqui 14 hosts. Então vamos iniciar a nossa rede aqui, que ela vai ser o broadcast, que é 159 mais 1. Então vai ser 160. Vamos colocar aqui embaixo também, que é o nosso broadcast mais um 160. E aqui nós temos 16 hosts, né? Então é o meu broadcast mais 15. A minha rede, né? Mais 15. Então eu vou receber aqui a rede mais 15. Eu vou ter 16 nuvens. Então o meu broadcast aqui vai ser 175. Correto? Então vamos lá. Vamos colocar aqui o 175. Então o meu último endereço de IP vai ser o broadcast -1, que é 174. E o nosso primeiro IP é a nossa rede mais 1, que é 161. Beleza? Agora vamos olhar aqui a nossa máscara. A nossa máscara nós utilizamos aqui 16 endereços, né? Então vai ser 256 menos 16, que vai ser 240 a nossa máscara. Então vamos colocar aqui 240. A nossa rede, ela vai ser, vamos olhar aqui, nós temos 4 bits, né? Então vamos olhar aqui o que vai ser a nossa rede. Vamos pegar aqui, vamos ligar aqui 4 bits para host. 1, 2, 3. E aqui nós vamos ligar mais um. 4. 4 para host. 1, 2, 3 e 4 para rede. Então se eu tenho um 4 para host, 4 para rede. Aí eu vou ter 8 e 8, 16 com 8, 24. 24 com 4, 28. Então eu vou ter aqui 1/28. Vamos descer aqui. Eu replico a minha numeração da rede, né? 137.3.160/28. Agora nós vamos para o Wi-Fi. Precisamos de 6. Então vamos ver o que adequa a 6. Daria 3 bits. 3 bits eu tenho 6 hosts. Então eu coloco 3 bits aqui e 6 hosts. Novamente, a nossa rede é o nosso broadcast anterior mais 1. Então eu vou ter aqui 176 para minha rede, né? Então eu vou colocar aqui o cálculo, só puxar a fórmula aqui que ele já pega. O broadcast mais 1, que é a minha rede. E aqui nós vamos olhar, aqui nós temos 6 endereços, né? Então eu vou calcular a minha rede, mais nós temos 8, né? Aliás, aqui eu vou calcular a minha rede, né? Mais 7. Então meu broadcast vai ser 183. Então eu desço aqui e coloco 183. Beleza? Então aqui a gente sabe que o último endereço da rede, né? Que é a nossa última máquina, vai ser 182. 182. E a nossa rede é 177, que é o primeiro endereço da nossa rede, né? 177. A nossa rede é 176. Então vamos descobrir qual é a máscara. Aqui nós pegamos 3 bits, foram 6 hosts, né? Mas nós temos 8 endereços. Então é 256 menos 8. Colocar aqui 8, então eu vou ter 248 o final da nossa máscara. Então vamos colocar aqui 248. E agora vamos ver quantos bits. Aqui nós temos 3 bits, né? Então são 3 bits ligados para a máquina. Então vamos voltar aqui na tabelinha. Então nós vamos deixar só 3 ligados. 1, 2, 3. E os outros 5 são para a rede. Então aqui eu tenho 5 para a rede. Então tenho 8 e 8, 16, 8, 24. 24 com 5 eu vou ter uma rede barra 29.
Então só vou repetir o IP aqui do início da nossa rede, 176, né, barra 29, beleza. Vamos aqui para a nossa impressora, novamente precisamos de 6, então a gente olha aqui na nossa tabelinha 6 host, 3 bits, 8 endereço, então vou repetir aqui 3 bits, 6 endereço, novamente a nossa rede é o broadcast mais 1, então vou até pegar aqui na tabelinha, ó, o broadcast que era 183 mais 1, 184. Vamos colocar aqui 184. Agora o nosso broadcast aqui, ele vai ser, vamos pegar aqui, ó, 184, que é o início da nossa rede. Aqui nós temos 8 endereços, então vai ser mais 7. Então aqui eu vou receber a minha rede mais 7, o meu broadcast é 191. Então eu desço aqui e vou aplicar 191. Então nós sabemos que o último endereço é o broadcast menos 1, então é 190. E o nosso primeiro endereço de máquina é a nossa rede mais 1, que é 185. Beleza? Agora a nossa máscara, ela vai ser 255 menos o quantitativo aqui de endereços, que são 8, né? A gente já tinha feito o cálculo anterior, 248. Da mesma maneira, nós calculamos o bits no anterior, né? Não vai alterar em nada. Vamos replicar aqui e vamos colocar o endereço da nossa rede, que é 184, e 29 bits, beleza? Aqui novamente vai ser da mesma maneira, a rede para os servidores. Então vamos lá, 3 bits, 6 endereço, vai iniciar no nosso broadcast mais um. O broadcast é 191, então nós vamos para 192. O último endereço, vamos calcular aqui. Vamos pegar aqui, ó, primeiro nosso endereço de rede, né? E agora nós vamos colocar o quantitativo de endereços, que é a nossa rede mais 7, que aí dá 8, né? 8 endereços. Então aqui nós vamos para 199, que é o nosso broadcast. Então vamos para 199. E o nosso último endereço das máquinas é 189. Nosso primeiro endereço é a nossa rede mais 1, que é 193. Beleza? Agora, por último, nós vamos aqui no roteador. No roteador, nós vamos colocar aqui, ó. Nós precisamos de 4 endereços, né? Aqui nós não temos 4, nós temos 6. Então, o que acontece? Nós vamos diminuir, vamos deixar o roteador justo, vamos deixar ele apenas com 2 endereços mesmo e não com 4. Não vamos fazer essa reserva, porque nós vamos usar só 2 aqui mesmo nesse exemplo, né? Então vamos lá, eu vou vir aqui, vou colocar 2 bits, né? Se eu tenho 2 bits, eu tenho 2 endereços. E agora nós vamos pegar aqui o nosso endereço de rede, que vai ser o 200, né? O 200. Só que aqui em cima eu não fiz a, a máscara, que é o mesmo, que também era os 3 bits, né? Vamos só replicar ela aqui, que eu esqueci de replicar aqui. Aqui da mesma maneira, é 1/29, eu só altero o endereço aqui da minha rede, que é o 192. Beleza. Vamos voltar aqui para a rede dos roteadores, vamos deixar 2 bem justos IPs. Então, iniciou em 200, né? Então, vamos fazer aqui o cálculo. 200, então eu vou receber aqui 200 mais, e aqui a gente olha, nós colocamos 2 bits, então nós temos aqui 2 bits, 4 endereços. Então é mais 3, porque o 200 já conta como 1. Então nós vamos até o 203. Então a gente vem aqui, desce e vamos colocar aqui 203. O último endereço vai ser o 202. 202 e o primeiro
Então, nossa rede mais um, que é o 201. Vou colocar aqui o 201. E aqui, por último, nós vamos ver a nossa máscara. Observe que aqui nós temos 4 endereços. Então, é 256 menos 4, que vai ser a máscara 252. Vamos replicar aqui e vamos colocar 252. E agora, quantos bits tem a nossa rede? Vamos observar aqui, são 2 bits. Agora vamos vir para a tabela, vamos deixar apenas 2 ligados. E aqui nós vamos acrescentar mais um. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos pegar 6 bits emprestados para a rede e apenas 2 bits para host. Então vamos lá. Nós temos aqui 8, 8, 8 dá 24, com mais 6, 30 bits. Então aqui nós temos um barra 30. Então vamos aqui mudar a nossa rede e vamos colocar barra 30. Então beleza, pessoal. Aqui nós finalizamos, né, a nossa VLSM. Deixamos o mais justo possível de acordo com o crescimento da nossa rede. E agora é só você fazer de acordo com as suas necessidades. Sempre lembrando, coloque os departamentos, coloque o quantitativo de pontos, né? Se você colocar o VoIP, também acrescenta VoIP. E deixa a reserva. Depois que você fizer a reserva, aí você ordena do maior para o menor, para você pegar a tabela atualizada do maior para o menor. E a partir daí você começa a trabalhar. Sempre iniciando com o primeiro IP do nosso barra 16, o primeiro bloco, que é iniciando do zero. Não inicia com, exemplo, rede 1, 10.137.1, porque aí a gente vai estar deixando um bloco para trás de 256 endereços. Então a gente sempre inicia do zero, do menor aqui para o maior, conforme a gente foi fazendo a crescente. Primeiro foi 0, 1, 2, depois distribuindo na 3. E aí, se eu for utilizar para mais máquinas, eu continuo do 201 e depois desce para a rede 4, rede 5 e sucessivamente, até a gente ocupar os nossos 16 bits aqui da nossa rede, beleza? Então é só ordenar a sua rede, ver o quantitativo de host. Lembre de fazer a tabela de bits e endereços de acordo com bits e o quantitativo de host. Lembro de também trabalhar com o binário para você desvendar aqui a sua rede, qual vai ser a barra em bits, e aí você vai conseguir fazer o seu trabalho tranquilamente, beleza? Então é isso aí. Creio que vendo essas tabelas, vendo o cálculo, como ele é feito aqui, vocês vão conseguir implementar de acordo com a sua necessidade. É só você trocar a rede e seguir o mesmo passo a passo e o mesmo conceito. Até mais.